Boa noite, caros amigos, que Jesus nos dê sua paz. Vamos tratar hoje sobre a desobsessão, especialmente para falar sobre a reunião em que se faz desobsessão. E esse tema, obsessão, vocês já tiveram no segundo ano, mas precisamos recapitular alguma coisa rapidamente. Obsessão é a ação prejudicial, insistente, dominadora de um espírito sobre o outro, encarnado ou não. Costuma-se dizer que a obsessão tem graus, como nós temos inclusive aí na apostila. Mas em verdade, não são graus assim, ascendentes, vai crescendo o problema, um deriva do outro, não é bem assim. São variantes, são tipos e não propriamente graus. A obsessão simples é aquela influência mental e fluídica, esporádica, intermitente, que a pessoa percebe, não gosta, mas não está constrangida inteiramente. A fascinação, ela afeta a mente da pessoa, a compreensão, a pessoa fica fascinada, vê aquilo que o Espírito sugere para ela. Ela gosta das ideias que o Espírito sugeriu. Ela as toma por verdade e fica empolgada, entusiasmada, exagerando na atividade. A subjugação é um constrangimento físico. O Espírito está assediando a pessoa, perturbando-a, mas ele consegue constrangê-la fisicamente a certos atos que ela não desejaria fazer. Ela percebe, mas não tem como resistir de momento. Quando termina a ação, aí às vezes ela lamenta o que fez, mas já aconteceu. Ela não conseguiu superar a vontade do espírito que a obsedia. Então, recapitulando rapidamente a obsessão e seus 3 tipos. Mas por que acontece a obsessão? Como é que acontece uma coisa dessas? Como Deus deixa? Bem, isso obedece a leis, não é? Há uma afinidade entre o obsidiado e o obsessor. Afinidade no quê? São imperfeições morais, vícios, maledicência, ambição, orgulho, vaidade, sexolatria. É alguma coisa em que a pessoa se identifica com o espírito. Ele encontra um ponto de contato, de interesse. Por isso é que ele pode nos obsidiar, não é? Se nós não queremos, não gostamos, não temos aquele sentimento, aquela intenção, o que ele pode tentar sugerir para nós não forma uma ligação. Mas se nós tivermos qualquer desses problemas, eles exploram habilmente. Pode também a obsessão ser causada por algum débito de vida anterior, ou às vezes desta encarnação mesma, não é? Alguma coisa que se fez e causou aquela reação, aquela mágoa, aquele desejo de vingança. Então, o obsidiado parece uma vítima agora, pela ação do espírito obsessor. Mas ele causou, ele deu causa, ele feriu, ele agrediu, ele espoliou. Então, causou que o outro começasse a influir sobre ele de um modo obsessivo. Isso vocês veem, a lei divina está permitindo. No primeiro caso, na obsessão simples, nós estamos ensejando, é o nosso modo de ser. Nós estabelecemos ligações, não é? E da mesma maneira, no caso, se for um débito, nós causamos alguma coisa. Por isso é que a lei de Deus permite. Também a obsessão pode ser causada por falta de atividade no bem. Não fazer o bem já é um mal. Nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não fiz nada. Você deixou de fazer. O bem que você podia fazer e não fez, ensejou essa possibilidade de ação. Tudo isso para nos despertar.
para nos tanger na vida, não é? Muito bem, estamos sabendo o que é a obsessão, recapitulamos quais as causas. Agora, o nosso interesse é ver como é que a gente sai dessa, como é que a gente se cura desta enfermidade espiritual, podemos dizer assim. Nós temos que restabelecer o estado normal, temos que voltar à saúde psíquica, espiritual. Como é que fazemos isto? Claro que Deus já deixou o caminho, não é? Nós podemos cair em obsessão, mas podemos sair dela também, não estamos condenados. Nós podemos agir, o próprio obsidiado, quem sente esse assédio espiritual, primeiramente, suportação paciente, nada de ficar querendo agredir ao espírito. Eu me recordo que um rapaz foi recomendado aqui ao centro por uma psicóloga que fazia aquela regressão de memória e fazia também aquelas regressões, mas assim a pessoa lúcida, não precisava cair em transe hipnótico, não. E o rapaz, era um rapaz, viu o seu agressor, ouviu o seu agressor naquele estado especial. E ele não era espírita, não tinha entendimento. O que ele quis fazer? Ele quis reagir. Ele quer fazer mal para mim? Eu também sou forte, eu quero agredi-lo também. Quando ele conversou conosco na entrevista, eu expliquei que não era a melhor atitude, que ele tinha que deixar aquele nível em que estava o espírito, não devia estimular a ligação, alimentar aquele ódio. Mas ele não tinha essa compreensão que o espírita já tem e que a gente passa nas entrevistas e felizmente a maioria das pessoas entende e aceita, não é? Então, a suportação paciente é necessária para não estimular mais, não é? Para não agravar com a revolta, com o desespero, com o querer revidar. Renovação moral. O que ensejou que eu caísse em obsessão é uma atitude minha, eu vou revisar e vou procurar me renovar moralmente para melhor, claro. Assim eu aproveito para dar um passo adiante na minha evolução. E uma outra coisa que eu posso fazer, diante da lei divina, é praticar o bem que estiver ao meu alcance. Quanto bem nós podemos praticar se quisermos, não é? E com isso nos dá merecimento, traz acompanhamento de bons espíritos para nós, não é? Quando falamos aqui, naturalmente existe a oração, certamente. Jesus diz assim, vigiai e orai, para não cair quando em tentação. E ele diz também, explicando, que para que o valente, quer dizer, a pessoa, cada um de nós, não seja tolhido na ação, precisa estar vigilante. Porque senão o adversário vem, tolhe a sua atividade, influi sobre a sua mente, sobre a sua vontade, a sua coragem, sua autoestima, e aí a pessoa fica dependente, é espoliada na sua paz, no seu bem-estar, não é? Então Jesus fala exatamente como acontece na obsessão. Agora vejam bem, o obsessor, ele também é uma pessoa como nós. E esse obsessor, às vezes, tenta nos perturbar. Mas nós reagimos, nós superamos, nós batalhamos, nós não deixamos afundar. Passa o tempo, ele é uma pessoa, né? Cansei, não consegui. O que adianta, não é? Essa pessoa resiste, ela tem seus recursos. Então, às vezes, o obsessor desiste porque não consegue o seu intento. Olha aí como vale a pena resistir, não é? Mas também pode acontecer que nós, quando fazemos esse trabalho, nós oramos. Jesus não diz para nós orarmos
por aqueles que nos perseguem e nos maltratam. E muitas vezes, com o exemplo do obsidiado, com as suas orações, com as suas leituras, que sem querer o outro aprende também, não é? Com isto, ele se renova. Às vezes o obsidiado não se renovou, mas o obsessor se renovou. Ele entendeu, serviu para ele e ele se libertou. E o obsidiado? Se ele continuar com aquele jeito dele, com o pensamento, sentimento errado, ele vai atrair outro. Alguém que às vezes não tem uma causa profunda de um revide, mas que tem uma ligação de interesses, de pensamentos e sentimentos semelhantes. Nós, quando observamos um obsidiado, desses casos graves, a gente se sente sensibilizado, penalizado. É dolorosa a situação da pessoa. Ela está dominada, sofredora. Ela não consegue superar, alijar de si aquela presença desagradável. A pessoa sofre muito, fica deprimida, fica esgotada. Então, quando a gente trata com os obsidiados assim, nós temos muita pena e queremos ajudá-lo a se libertar. Entretanto, é preciso saber, porque a gente não pode entrar num assunto, num trabalho, sem estar esclarecido a respeito. Temos que saber o que pode acontecer, como é que se trabalha. Então, nós vamos conhecer os espíritos obsessores. Na maioria, eles têm consciência do seu estado, que eles estão desencarnados. Eles sabem. E estão endurecidos no mal, por alguma razão. Por alguma razão. Estão descrentes do bem, endurecidos no mal. Ora, uma pessoa assim, o ambiente psíquico, eu falei pessoa porque o espírito é uma pessoa, não é? O ambiente psíquico dela é desequilibrante. É a mesma coisa quando nós estamos junto a uma pessoa aqui na Terra e que tem um pensamento agressivo, infeliz, que está descontente, que está deprimido, e a gente sente dificuldade às vezes em ficar junto à pessoa, não é mesmo? Também esse espírito tem esse ambiente desequilibrante. E além disso, ele é esperto, é um ser inteligente, não é uma criatura tola. E ele é astucioso, ele usa ardis para nos enganar, porque ele está conversando conosco, nós estamos tentando convencê-lo a modificar a atitude, e ele às vezes finge que está aceitando a nossa orientação, mas não vai embora não. A gente pensa que foi, ele volta de novo. E quando ele sente que ele está sendo impedido de fazer o que quer, ele pode se voltar contra a pessoa que está querendo ajudar o obsidiado. Porque para o obsessor aquela pessoa é intrusa, inconveniente, está me atrapalhando, não é? E se volta contra a pessoa, porque ele tem o seu modo de agir, tem suas ondas mentais, tem os seus fluidos. Então algumas pessoas têm medo. Medo de ajudar no trabalho de desobsessão. Não precisa ter medo. Tudo isso está dentro de leis. Não é porque nós vamos ajudar uma pessoa que nós vamos ser vítimas de espíritos perturbadores. Sim, eles podem tentar uma reação, mas nós somos como soldados bem treinados, que vão para a luta sabendo combater. Nós não estamos inermes, nós não estamos desprevenidos e temos uma assistência espiritual, porque nós estamos querendo fazer o bem. Certamente espíritos benévolos que querem ajudar aquela pessoa, que nos ajudam também e que ainda querem ajudar o obsessor. Podemos ter, olha, imagine, 3 bons espíritos,
O que quer ajudar a vítima, o que quer ajudar o obsessor e aquele que quer nos ajudar no serviço do bem. Então não falta defesa. Nós às vezes podemos sentir alguma influência, algum pensamento, mas a gente sabe vigiar e orar, não é? A gente sabe suportar um pouquinho aquilo que a pessoa suporta muito para ajudá-la, para libertá-la e ao obsessor também. Então, para fazer a caridade, às vezes a gente enfrenta alguma dificuldade. Quem quer, por exemplo, ajudar as pessoas que moram na periferia, tem que se locomover até lá, tem que saber do ambiente, tem que saber como se comportar, o que fazer, quando falar, quando não falar, não é mesmo? Mas se quer ajudar, você tem que ir. Ou nós vamos deixar assim, não, isto é problemático, e a gente deixa de fazer a caridade. Aí nunca vamos fazer caridade, porque seria como dizer, me incomodam. Aí eu tenho que pensar nos outros, aí eu tenho que dar de alguma coisa de mim para os outros, aí as pessoas não fazem nem caridade, não é? Então, desobsessão, trabalhar nesse campo, é uma caridade muito valiosa, não é? Como é então que nós formaremos uma equipe de desobsessão? Na casa espírita, há trabalhos especializados. Então essa vai ser uma reunião especial. É para trabalhar em favor dos obsidiados e também dos obsessores, desemaranhando aquilo, libertando-os, chegando como pacificadores. Jesus diz no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha nós lá, no trabalho da desobsessão. Somos pacificadores, procurando entender um, entender outro, estimular ao bem, para que fiquem em paz, não é? Então vamos precisar nessa equipe, como sempre, toda reunião mediúnica precisa de um dirigente capacitado. Ele tem que entender do assunto, dessa prática. Médiuns também experientes, não vai ser médium novato para receber os espíritos difíceis, não. São médiuns experientes. São dialogadores bem também preparados para esse diálogo, para essa troca de ideias, não é? Passistas talvez, sim, porque o obsidiado costuma ficar depauperado. A ação do espírito sobre ele, insistente, é como quando a gente tem um problema e que a gente não resolve e aquilo fica na cabeça da gente e a gente gasta energia e não repõe. Então é por isso que o obsidiado costuma ficar fluidicamente desgastado, mentalmente exausto. Então nós vamos precisar às vezes do passista, que vai recompor a pessoa que está sofrendo esse assédio. E o passista também poderá, às vezes, aplicar o passe no espírito que está atuando através do médium para aliviá-lo, para obter algum estado melhor para ele também, não é? E elementos de sustentação e de apoio que toda reunião espírita precisa, não é? São indispensáveis. Todos esses participantes dessa equipe de desobsessão precisam ter moral firme. Veja, não é santidade perfeita que não existe, não é? Mas moral firme. Nós estamos ali nos esforçando para o bem. Nós estamos aí tomando cuidado com o nosso comportamento, nossos pensamentos. Isso é ótimo. Se esse trabalho exige isso de nós, nós vamos exercitar, temos uma motivação para exercitar o nosso progresso moral. Então vale, não é? Eu tenho que estar mais vigilante. Esse serviço requer, não é? É preciso manter no grupo a harmonia, porque os espíritos adversários obsessores, é claro que eles vão tentar dividir o grupo. O grupo coeso resiste muito bem. Então, se puder, eles lançam ideiazinhas, uma ideiazinha de inveja, de um ressentimento bobo,
para que as pessoas se apartem, não é? Fiquem separadas umas das outras. Aí ele lucra, aí ele progride na atuação dele. Esse trabalho também exige um bom estado físico. Não é uma saúde perfeita que aqui na Terra ninguém tem, não é? Completa, perfeita. Mas está equilibrado. Sofre de pressão alta? Sofre. Mas está equilibrada, está controlada, não tem problema nenhum, não é? Então, certas enfermidades não vão atrapalhar, mas se estiver debilitado, se estiver exausto, então aí não tem recursos para oferecer. Não convém. Bom estado físico e boa assistência espiritual, claro. Um grupo de desobsessão, à luz da doutrina espírita, se prepara muito bem, fixa bem o objetivo de ajuda ao próximo, busca amparo espiritual, estabelece relação com os protetores espirituais, então esse grupo está com boa assistência espiritual. Esse grupo se compõe de quantas pessoas? André Luiz, no livro Desobsessão, especial o livro, né, sobre desobsessão, ele propõe 14 pessoas em média. Não quer dizer que precisa ser 14 exatamente. Às vezes são 10, às vezes são 12, não é? Por aí. Não pode ser um grupo muito grande, por isso que ele falou 14 pessoas. Por que não pode ser o grupo grande? É difícil manter a harmonia num grupo de 30 pessoas. E sendo 30 pessoas, aqueles que participam dizem assim, tem muita gente lá, hoje eu não vou. Certo? Tem que ser um grupo menor, porque aí assume a responsabilidade. Sabe que a sua presença é indispensável, não é? Nesse grupo de 14 pessoas, mais ou menos, André Luiz propõe que sejam 4 a 6 médiuns psicofônicos, olha, especiais para o diálogo, para que se possa conversar com os espíritos, não é? Através dos médiuns. 4 a 6. Quer dizer, o maior número de trabalhadores é de médiuns psicofônicos. Agora, dialogadores, então nós teremos de 2 a 4. Para poder atender 4 médiuns, vamos dizer que fossem 2. Para atender a 6 médiuns, que fossem 4 dialogadores, não é? E passistas, como nós já vimos, de 2 a 4. Muito bem. Já temos o grupo. Agora vamos abrir as portas para receber os enfermos, os que vão ser assistidos. Quantos? Quantos mais melhor? É nada. Porque nós temos que pensar no clima espiritual e na nossa possibilidade de enfrentar. Quando há os combates militares aqui na Terra, se tem, por exemplo, 500 do lado de lá, tem que ter 500 pelo menos do lado de cá, não é? Como é que tem 200 aqui para lutar com 500? Mas tem tantas pessoas que estão sofrendo obsessão. Certo, eu acho que é a mesma situação dos nossos hospitais. Tem tantos leitos. Não adianta querer mandar muitas pessoas mais, porque não tem como atender. Não tem os atendentes, não tem os recursos, não é? Mas vai atendendo um tanto por vez, quanto possível, a vida inteira. Então, nós não atendemos todos de uma vez, mas ao longo dos anos vamos atendendo, não é? Deus sabe, Ele ama seus filhos, sabe de todas estas coisas, não é? Mas nós temos um limite de atendimento. Então, não é aconselhável muitos obsidiados, porque aí seria maior o número de espíritos inferiores. Às vezes, em torno do obsidiado não há um só espírito, às vezes é mais de um. Temos que pensar nisso também. Eles não querem ser contrariados, se unem contra os participantes, então esse clima. A gente sabe dosar a nossa possibilidade. E se nós tivermos, por exemplo, ao nosso grupinho, nós temos 10 pessoas, mas só temos 2 médiuns. Só tem 2 médiuns? Então esse médium, na reunião, cada um deles, no máximo vai receber 3 manifestações, porque são manifestações difíceis, desgastantes.
Talvez ele receba 2 bem, mas 3 já é um pouco pesado para ele. Então, se temos poucos médiums, aí limita o número de atendimentos. E os outros que tanto precisam? Os espíritos perturbadores e as pessoas perturbadas, coitados. Bom, para eles nós podemos fazer a prece em geral, não é? Nós fazemos uma relação e oramos por essas pessoas, por esses espíritos. A oração também beneficia, ajuda que os amigos espirituais tenham recursos para trabalhar com eles, não é? A oração é muito válida. É o que podemos por enquanto. Agora, o grupo é que vai decidir quantos casos vai atender. É interessante como tem que haver harmonia nesse grupo. Esse grupo trabalha em conjunto. Não é o dirigente que decide e põe lá o que ele acha. Não, tem que ser em conjunto com todos. Porque os médiuns é que sabem como vão se sentir. E os dialogadores também, não é? Então, é um grupo que trabalha em harmonia. Não pode ser o dirigente que decide e os outros têm que aceitar. Então, o grupo todo vai definir se vai entrar um caso, se eles conseguem, se terminou já um caso, o atendimento encontrou recuperação, se pode pôr um outro caso já. Então, é o grupo que examina, o grupo em conjunto, não é? Esse atendimento que nós fazemos ao longo do tempo, eu diria assim, o pessoal está trabalhando há 20 anos, 30 anos. Se eles atenderam 3 casos ou 4 de cada vez, mas ao longo de 30 anos, não é? Eles socorreram muita gente. O melhor local para esse trabalho de desobsessão é o centro espírita. Vocês já conhecem um pouquinho, não é? Vocês sabem que o centro espírita está aparelhado fluidicamente, é como um hospital. Um lar particularmente não está preparado para isso. Pode ter uma boa vibração, pode ter pessoas de boa vontade, um bom clima, mas não tem o aparelhamento e o tipo de trabalhadores que uma casa espírita tem. Porque ali é de atendimento geral. Então, o centro espírita está melhor aparelhado. Os médiuns observam, às vezes, no ambiente, certos aparelhos que eles não sabem dizer o que é. São aparelhos fluidicamente. São apetrechos fluídicos que existem no ambiente. E que isso não existiria num lar, não é? E espíritos preparadíssimos para esse trabalho. Por isso é que a nossa casa... Nós temos o atendimento das pessoas no salão e temos o trabalho mediúnico em salas. Mas a gente nota que os amigos espirituais recolhem o espírito, trazem para a sala mediúnica. E a nossa casa tem um equilíbrio, louvado seja Deus. Trabalhando com tantas pessoas perturbadas, a casa se mantém em equilíbrio, graças à direção espiritual que está atenta, não é? E que nós, encarnados, não desmereçamos, não façamos nada para perturbar. E quando nós lidamos com esses espíritos perturbadores, eles estão acompanhados, às vezes, de outros. E as vibrações desses espíritos que são magoados, ressentidos, as vibrações deles ficam no ambiente. No nosso lar, terminaria a reunião, as pessoas iriam embora e nós ficaríamos com aqueles resíduos. Na casa espírita, eles têm todo um aparelhamento para limpeza, não é? Toda uma equipe invisível trabalhando para restaurar o ambiente, para manter o ambiente. Isso nós não teríamos em nossa casa. Outro ponto a observar no trabalho de desobsessão é que o pessoal acredita. E se a gente estiver junto com o obsidiado, se o médium estiver ali ao lado dele, vai ser mais fácil para captar o espírito, certo? E para resolver o assunto.
Não é verdade. Não é verdade. Não acabei de dizer que do salão onde a pessoa está assistindo preleção, outra sala, os espíritos amigos trazem o espírito necessitado. Ele reclama. Vocês me tiraram de lá, não é mesmo? Ele reclama, mas ele é colocado no médium, na reunião mediúnica. Mas por que não deixar o médium ao lado da pessoa obsidiada? Essa pessoa precisa aprender, ela precisa ver o que está acontecendo, tomar consciência do que está acontecendo com ela, que espírito que está agindo. Quem sabe assim ela fica mais prevenida, mais desejosa de se melhorar. Mas às vezes não acontece isso não é? Porque nós somos pessoas muito frágeis, não é? Imagine uma pessoa que receba a oportunidade de estar ali, está recebendo ajuda, mas o espírito através do médium se comunicou. E o espírito está rancoroso e fez ameaças terríveis. Será que a pessoa que ainda está já desgastada, sofredora, ela é capaz de confiar no bem, confiar em Deus e saber que vai melhorar, ou ela vai ficar sofredora, não é? Notemos por nós mesmos. Se alguma pessoa fala alguma coisa para nós, aponta algum problema nosso, nos deixa deprimidos, às vezes nós demoramos para retomar a nossa autoestima, não é verdade? Na frente da pessoa nós dizemos que não, mas lá por dentro nós ficamos abalados. Com que facilidade, nos nossos atritos familiares, nas coisas que nos falam, nós ficamos deprimidos, entristecidos, perturbados. Agora imagine a pessoa que já está sentindo essa presença desequilibrante intimamente e agora escuta de viva voz o espírito fazer ameaças terríveis. Eu vou te jogar embaixo de um carro, você nunca vai ter felicidade porque eu não deixo, e outras coisas assim. Será que aquela pessoa é capaz de dizer, que nada, eu sou mais eu, Deus está comigo? É nada. A maioria das pessoas não tem ainda esta confiança em Deus, este entendimento. Então ela se deprime, fica mais fácil para o obsessor. Não pode ser feito esse trabalho à frente do assistido, da pessoa que está obsidiada, né? E interessante também que, às vezes, a pessoa que está obsidiada está num grau tamanho que ela parece ter perdido a noção das coisas. Ela não está mais nela mesma, ela não está consciente. Aí o pessoal diz assim, esse não tem importância, pode deixar. Não deixa não. Porque, às vezes, assim, ele parece não ter consciência, mas espiritualmente ele está presente e está recebendo a ameaça e as sugestões do espírito obsessor, né? Então esteja bem lúcido ou esteja semiconsciente, não deve o obsidiado estar no trabalho em que o obsessor vai se manifestar através de médiuns. Também diríamos que essa reunião não deve ter assistentes, meros assistentes. Não, por exemplo, parentes do obsidiado, pessoas da família, não é? Pelo menos eu vou lá ver o que está acontecendo. Não, eles não têm condição de colaborar e saem muitas vezes boquejando e ficam assustados e passam tudo isso para a família. Não temos que ter público, não. Também não devemos ter público porque os obsessores são nossos irmãos. São espíritos como nós, que estão precisando serem acalmados, compreendidos. E eles não podem se ver expostos, não é? Para todo mundo observar e ficar acusando, ficar reagindo contra eles. Os espíritos obsessores, tanto quanto os obsidiados, merecem compreensão, respeito e amor. Por isso nós os tratamos com discrição.
à parte, sem expô-los às demais pessoas. Porque o grupo espírita de desobsessão já tem essa compreensão. Não vai se escandalizar e não vai ficar torcendo contra o espírito obsessor, não é? Pelo contrário, vai procurar vibrar para que ele tenha uma oportunidade de sentir algo melhor, de sentir-se pacificado, compreendido, não é? Esse é o trabalho do grupo de desobsessão. André Luiz ainda coloca um pequeno plantão. Claro, tem o grupo mediúnico, nossa casa já tem o plantão, não é? Mas se for um grupo mediúnico que funciona só o grupo de desobsessão, precisa ter um pequeno plantão para acolher e encaminhar os assistidos, para orientar, dar algumas informações e para atender imprevistos. De repente o trabalho está em andamento e chega alguém, um caso, às vezes até aos gritos, e lá ele tem que fazer um atendimento de emergência sem perturbar o andamento da reunião, segurar até que seja possível socorrer, não é? Então esse plantão é indispensável. E visitantes? O grupo de desobsessão pode receber visitantes no sentido de pessoas que querem trabalhar nesse campo ou que já trabalham nesse campo em alguma outra casa espírita ou numa outra cidade e desejam observar como o grupo está realizando para aprender, para se desenvolver. Pode? Pode. Só que tem que ser assim, por exemplo, conforme o grupo, 2 ou 3 pessoas podem comparecer, porque nós temos que pensar no equilíbrio dos pensamentos, do ajuste fraterno. O grupo já está fazendo isso há tempo. Entrar 2 ou 3 pessoas bem compreensivas, equilibradas, que são do tipo de trabalho ótimo, porque elas vão saber se comportar e não vão perturbar muito, mas sempre alguma alteração acontece. Então eles podem ficar por 3 ou 4 reuniões, porque se é para observar trabalho, como é feito, para tirar ideias, para aprender um pouco, em 3, 4 reuniões já fez. Ou vai se prolongar, aí o grupo começa a aderir cada vez mais? Não, não pode. Então é limitado, não é? E se evitam alterações inoportunas por causa do clima vibratório da reunião. O dirigente, o pessoal tem que estar atento, não é? Quem é que vem? Tem que conversar antes. Não chega, vou participar da reunião, eu sou do movimento espírita. Não pode. Tem que ser conversado antes, esclarecido, e depois entra para observar e aprender. Então nós vimos o trabalho de um grupo de desobsessão na casa espírita. Algumas noções primeiras, iniciais, que toda casa espírita deveria ter, não é? Para os seus trabalhos, mas nem sempre. Muitas vezes o pessoal começa o trabalho de desobsessão na boa vontade, no desejo de ajudar, mas sem o preparo necessário. Aí vão enfrentar problemas, dificuldades que não precisaria existir, não é? Mas as pessoas não souberam como agir, não souberam se posicionar, não souberam organizar o trabalho, não souberam limitar a presença das pessoas. Então, encontraram dificuldades, não é? Bem, acredito que nós temos aqui um começo de orientação. Nós vamos ter mais uma aula, não é? Em torno da desobsessão. Na próxima reunião estaremos abordando então esse tema. Por agora, ficamos nestas noções iniciais. Obrigada pela atenção.